Olá, bem-vindo ao SaaS Talks. Aqui a gente conversa sobre empresas, mercado, tecnologia, dados e inteligência artificial. E hoje a gente recebe o André Horta, superintendente de crédito do Banco Mercantil. Bem-vindo, André. Bom dia, amanhã. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. E também recebemos o Ricardo Salama, representando o SaaS. Bom dia, Bom Ricardo. dia, Mayra. Bom dia, André. Obrigado pela Ricardo. presença. Obrigado eu pelo convite. André, eu fiquei sabendo que seu primeiro contato com o SaaS não foi como cliente. Conta pra gente um pouquinho dessa história e como é que você chegou até aqui. Legal, faz bastante tempo, acho que lá por 2007, meu primeiro contato foi na faculdade, quando eu fazia estatística na Federal do Rio Grande do Sul. Era uma visão bastante diferente do SaaS que é hoje, né? Do SaaS que a gente viu ontem no SaaS Tour lá com Copilot e auto se programando. Era uma vida mais difícil, era o SaaS, acho que Base lá com programação dentro da universidade, mas mesmo naquela época para mim foi uma mudança de paradigma, acostumado no primeiro semestre da graduação a ter como principal software uma planilha de cálculo ali, o Excel, poder ter acesso a uma questão computacional e com uma questão de algoritmos já implementada foi uma mudança de paradigma bastante importante. Depois eu tive a felicidade de, onde eu fui fazer um processo de trainee no Sicredi, em seguida o Sicredi comprou a solução do SaaS, já o SaaS Guide, que já era uma evolução, já tinha o point and click, então isso foi lá por volta de 2009, 2010, uma relação de bastante tempo. Você comentou do SaaS Guide. Eu acho que o SaaS Guide, né, ele é uma ferramenta muito importante pela democratização, e aí o SaaS foi evoluindo muito nas plataformas, mas esse conceito da democratização para que todos possam utilizar a tecnologia, como é que você vê aí? Hoje é muito importante essa democratização, é um foco importante aí do mercantil? Excelente pergunta, assim, eu acho que, inclusive, para minha carreira foi um ponto bastante importante, assim, apesar de ter começado nos softwares com programação, na época eu nunca fui um exímio programador, e quando eu tive a possibilidade com o SaaS Guide de poder concentrar mais esforço em analisar os dados, extrair valor, mais do que investir meu tempo em ficar aprendendo a programar, eu entendi que isso tinha um valor importante ali. Eu estava inicialmente numa área de produtos, onde normalmente não é tão comum assim uma questão, ou pelo menos não era uma questão de programação, e foi um ponto bastante importante, assim, pegando esse gancho de democratização, inclusive para mim, lá no início. Depois foi uma ferramenta para aprender a programar, porque você faz, né, o point and click ali, a questão não code, e numa outra aba você consegue ver qual programação está dando origem àquela análise que foi feita. Inclusive, um dos pontos, quando entrei no mercantil, escolher o SaaS como, e aí já o Vaia, né, como uma evolução, mas ainda com o mesmo conceito de no-code, foi justamente para nas minhas áreas de produto, onde a gente tem perfil um pouco diferente, especificamente das áreas de modelagem ou da área de data science, de fazer esse trabalho de alguém de produtos ou de negócio, não depender de alguém que vá lá, extrai o dado, faça uma análise e entregue já um BI pronto, assim, né? Que a pessoa possa fazer esse processo sem necessariamente ter isso. Então, acho que sim, é um processo aí de democratização bastante importante, Salão. André, você estava comentando, né, da democratização, do acesso das tecnologias. O banco, o setor financeiro como um todo, investe muito pesado em tecnologia, né? Como você vê a importância do investimento em tecnologia para se diferenciar principalmente dos concorrentes, e como que talvez as tecnologias que você viu ontem no Innovate, o Vaia com o Copilot, com a inteligência artificial, aí os agentes de IA podem ajudar tanto o Banco Mercantil quanto qualquer outro banco a se diferenciar nesse mercado? Legal, acho que de fato o setor financeiro tem investimento bastante pesado em tecnologia, né? Tem uma pesquisa da Febraban agora de 2025 que mostra que o investimento em tecnologia dos bancos deve alcançar quase 50 bilhões esse ano, que é um crescimento de 3 vezes nos últimos 5 anos. A gente não foge disso, então inovar nesse mercado não é nem tanto diferenciação, né? Eu acho que é conseguir quase que uma questão de sobrevivência. A gente observa lá no banco a inovação sobre uma perspectiva
mais de adaptação e de resolver algum problema do que necessariamente uma adoção da tecnologia pela tecnologia, assim. Então, até como eu falei ontem um pouco no painel lá do SaaS Tour, a gente busca, no caso de inteligência artificial, onde hoje a gente tem aí as principais expectativas e iniciativas, a gente busca priorizar problemas onde de fato a inteligência artificial seja uma alternativa onde a gente não tem uma solução ou não tem uma solução que ainda seja acessível ou factível, né? Então a gente busca fazer isso com bastante propósito, assim, não utilizar a tecnologia pela tecnologia. E o Mercantil tem alguns cases bacanas, assim, disso. Acho que um case interessante que a gente tem a gente trabalha com um nicho do público 50+, né? O público principalmente aposentado, mas a gente tem um lema que é adaptar a nossa tecnologia à necessidade do cliente, não o contrário, e a gente entende que a gente vem conseguindo ser bem sucedido nisso, apesar de trabalhar neste nicho. 80% das nossas operações de crédito, elas são realizadas através de um canal digital, e a gente tem duas frentes bastante importantes: o aplicativo do banco, que é um aplicativo pensado e feito para esse público, então com uma fonte, um tamanho de fonte, um contraste, um formato de navegação que seja mais adequado ao perfil, e constantemente a área de clientes está estudando isso para adequar. E a gente entendeu também que o WhatsApp era um canal importante, era um aplicativo que já estava instalado dentro do celular dos clientes, então não tinha uma barreira de entrada de conseguir fazer download. Por vezes o público não tem um celular que vai compreender ali mais um aplicativo espaço maior, tem que fazer um cadastro, por vezes é mais complexo. Então a gente foi criando formas, e para nós isso é inovar, foi criando formas de achar um problema, uma necessidade e conseguir atender isso para o cliente. Legal. Eu acho que a gente vai pedir, eu vou pedir um pouco você também contar, você falou público 50+, então explicar um pouco do público no Mercantil, mas eu queria já encaixar um outro comentário e uma pergunta, que é a seguinte, né? Quando você olha o Brasil, você tem um volume de crédito, e crédito é tão importante, né, para o Brasil, não só para o Brasil, enfim, crédito é um funcionador de economia, né, de desenvolvimento. Quando você olha para o Brasil, o volume de crédito hoje representa 57% do PIB, né? Se você pega países desenvolvidos, isso vai para 150%, 200% do PIB, né? Então tem um volume muito maior, proporcional mesmo de crédito. Ao mesmo tempo, hoje no Brasil você tem 70 milhões de inadimplentes, né? Você tem uma inadimplência gigante com uma penetração baixa, né? Então eu queria perguntar um pouco para você como sobreviver nesse mundo, né? O que tem que ser feito, até talvez ter um papel da tecnologia que te ajuda. Então essas duas coisas, para você situar esse mercado, né, que vocês atuam, e como expandir crédito de uma forma saudável. Legal, acho que são dois pontos bastante importantes. Acho que primeiro, falando pelo público, a gente entende no mundo, e especialmente no Brasil, ainda tem poucas empresas focadas no que a gente chama da geração prateada, né, que é a geração com 50 anos ou mais. E o Mercantil entendeu que ali havia oportunidade de um posicionamento para atender um público ainda não tão bem assistido, e que a gente poderia oferecer soluções e serviços que se encaixasse nisso. Então hoje a gente tenta se colocar como um ecossistema para este público, com soluções financeiras, mas também com um complemento de soluções e serviços que façam sentido para esse cliente. Recentemente a gente lançou uma plataforma que se chama Meu Mais, que ele consegue ter acesso de forma simplificada a uma série de serviços, como por exemplo, questão de tecnologia, como é que ele lida para cadastrar um e-mail, como é que ele faz para navegar de uma forma segura na internet, que a gente sabe que hoje é algo bastante preocupante, em especial numa geração que não nasceu digital de forma nativa. Então, de fato, a gente vem tentando se preocupar e colocar ali um acesso a consultas e telemedicina num país onde a questão de saúde também tem seus desafios. Então, a gente vem tentando se posicionar dessa forma. Indo um pouco para a questão de crédito, acho que sim, quando a gente olha em comparação a países desenvolvidos, a gente tem
um gap bastante importante. Acho que a raiz disso é bastante profunda, né? No final do dia vai cair em educação, em formação. Quando a gente vê nestes outros países, a gente tem mudanças ou diferenças significativas em relação ao crédito no Brasil, né? Muito concentrado num crédito estruturado, num crédito de infraestrutura, num crédito mesmo para pessoa física, imobiliário, com uma taxa que não é tão alta. A gente tem juros altíssimos, né? Aqui também, né? Exato, a gente está numa Selic de 15%, uma Selic alta há bastante tempo, e um uso de produtos de uma forma não sustentável, né? Cartão de crédito, cheque especial, então isso cria visões bastante diferentes do que a gente tem em relação ao mercado. E, de fato, a gente diariamente tenta sobreviver a esse mercado com bastante inadimplência. O nosso público dentro desse mercado continua, por muitas vezes, sendo o principal provedor da família, mesmo estando já aposentado, mas dado toda a questão de desemprego, informalidade no país, ele continua sendo esse principal provedor. E aí a tecnologia, obviamente, tem um papel importante para nos ajudar, em especial com dados, né, a entender cada vez melhor quem é esse nosso cliente, como ele consome. Então, a gente, além de trabalhar com dados formais, vamos dizer assim, como o recebimento da aposentadoria dele, hoje uma frente que a gente vem investindo é cada vez mais entender como que esse cliente se comporta economicamente, seja com outras fontes de renda, às vezes fontes alternativas, como tem uma senhora lá que revende cosmético, tem gente ainda que trabalha de Uber. Então a gente vem nesse trabalho tentando cada vez mais ter uma visão mais ampla do cliente para conseguir pegar essas nuances e ter o perfil dele de uma forma mais completa. Você falou alguns pontos interessantes aqui, né, de você começar a incorporar, né, até para o teu modelo, novas variáveis. Você, quando você hoje faz modelagem, você já está usando variáveis muito diferentes de uma padrão? Não sei se você já está conseguindo incorporar, porque é algo complexo, né? De você faz, né? Pega o behavior, define um score e aí com base nisso faz uma precificação e concede o crédito. Mas como que você incorpora, então, novas variáveis não padrão nesse teu modelo, né? Legal. A gente vem evoluindo há alguns anos ali a perspectiva de crédito dentro do banco, e a gente veio numa estratégia que a gente disse que vai evoluindo. Primeiro a gente começou de forma massificada, que era fazer o one size fits all da melhor forma possível, a melhor experiência, rápido e de uma forma sustentável. Em 2021 para final de 2022, a gente entendeu que precisava evoluir na questão de modelagem de crédito. Foi quando a gente acabou contratando junto ao Sasa o Vaia, justamente para poder ter mais facilidade a esse grande volume de dados. E também a gente conseguir, dentro do time, dividir em ter frentes para continuar fazendo a precificação e a modelagem, como você bem colocou, mas conseguir fazer pesquisa e desenvolvimento, né? Então a gente está constantemente desafiando os nossos modelos e testando colocar variáveis que talvez, se a gente for pensar intuitivamente, às vezes não façam tanto sentido, mas entender se não existe algum tipo de correlação, ou muitas vezes, como até foi colocado ontem lá no SaaS Tour, dados sintéticos. A gente vem evoluindo bastante na criação de auto machine learning para criação de variáveis, né, para conseguir cada vez mais. Caso você lembre assim, de alguma variável muito diferente que fez sentido no teu modelo, alguma coisa muito fora do padrão? Dá um tempinho para eu pensar em alguma coisa e que eu possa divulgar e que meu chefe não e que meu chefe não fique chateado comigo para não entregar a chave do cofre. Tá bom. Pegando carona nisso que você estava falando, né, de tentar entender, acho que o comportamento de diferente dentro do público 50+, existem várias pessoas, comportamentos completamente diferentes, né? Perfeito. Vocês estão tentando entender cada vez melhor esse comportamento. Isso vai numa linha de hiperpersonalização? Exato. Acho que pegando ali na resposta antes do Salame, a gente começou da forma massificada, depois, a partir que a gente foi colocando uma infraestrutura de dados mais adequada, a gente evoluiu para olhar de uma forma clusterizada, né? E hoje a gente vem nesse processo tentando evoluir para chegar no mais próximo possível do personalizado, né?
inclusive aí tanto na questão de preço, como oferecer um prazo que faça sentido para aquele cliente. Hoje, a nossa visão a gente calcula o que a gente chama de limite global, que é qual a exposição que a instituição entende que deveria ser uma exposição adequada de crédito para aquele cliente. E para cada cliente, a gente faz uma recomendação dessa exposição global através dos diferentes produtos e soluções de crédito que a gente tem. Então, todos os clientes têm ali o acesso à prateleira de produtos, mas a gente já adequa tanto o limite, respeitando essa exposição global, quanto a taxa, o prazo, dado o perfil deste cliente. Então, a gente vem buscando essa personalização. Legal. Eu acho que esse aspecto de hiperpersonalização é algo que cada vez mais é relevante para você conseguir definir a melhor oferta, né, para cada um dos seus clientes. Quando eu vejo aqui o processo de crédito, eu sempre falo isso, que eu acho que os fundamentos eles continuam os mesmos de você achar alguém que precisa de crédito, fazer a escoragem, precificação e achar a menor taxa de inadimplência e aí você oferecer o crédito. E aí eu vejo três aspectos muito importantes com essa evolução da tecnologia, principalmente, que agora acaba ficando mais importante para ter esse ciclo, esse básico ser bem feito, né? Que é, primeiro, a hiperpersonalização que você já comentou. Mas tem dois aspectos que eu acho que cada vez mais são importantes. Eu queria saber se... eu acho que no caminho que vocês estão indo, até de ter contratado o motor do SaaS, eu acho que é algo que está muito nessa linha, mas é automação. Então, cada vez mais você ter os agentes, você ter formas que você vai definir um crédito, ou você vai ter que fazer até uma investigação e definir se você vai conceder um crédito maior ou menor, enfim. E a questão de flexibilização. Você está falando aí de várias possibilidades que você tem, né, hoje. Então, de incorporar variáveis, de definir modelos AB, de definir políticas. Você precisa de muito mais flexibilidade e agilidade para fazer tudo isso. Então, eu queria que você comentasse sobre essa perspectiva desses 3 pontos aqui: hiperpersonalização, que você já falou, e automação e flexibilidade no teu processo. Legal. Acho que a gente tem uma expectativa bastante grande no projeto que a gente está agora de colocar o motor de decisão do SaaS no nosso processo end-to-end de crédito, pegando sobre isso na hiperpersonalização. O próximo passo que a gente quer avançar, e aí o motor é pilar para isso, hoje a gente foi evoluindo, né? Então a gente usa os dados cadastrais, a gente usa uma visão de behavior do cliente dentro do banco, a gente vai a mercado buscar dados mais estruturados, como score positivo, dados mais alternativos, como eu comentei, mas para nós tem uma próxima dimensão e que a gente entende que é mais um passo no caminho da personalização, que é a questão de circunstância, em que circunstância o cliente está fazendo aquela pedida de crédito, qual é o dispositivo que ele está usando, qual é o horário que ele está fazendo, para a gente tentar inferir qual que é a necessidade por trás para ele estar fazendo aquela tomada de crédito e a gente adequar também ali as ofertas de crédito, não só pelo comportamento dele e o cadastral, mas também pela circunstância em que ele está fazendo a tomada desse crédito. Então, em personalização, esse é o próximo passo que a gente busca seguir. No segundo pilar, que você comentou ali, da questão da automação, é algo que acho que a gente já vem caminhando, acho que não necessariamente hoje na automação, mas na questão de ter processos facilitados, né? Então, se você comparar e pegar o trabalho que eu tinha lá em 2009 para preparar uma base de dados para conseguir começar a gerar análises, né? Você tinha que ir lá, talvez seja técnico demais, mas declarar qual que era a variável que você ia importar, se era string, se não era string, se era padrão dólar, padrão real. E hoje, quando a gente olha lá, por exemplo, o exemplo que eu estava vendo do Copilot ontem, não só importação não precisa mais desse passo, como você conversa em linguagem natural ali e pede uma análise, pede uma recomendação, né? Então, acho que esse sim é um caminho sem volta, é um caminho que agora a gente espera cada vez mais também para que vocês possam focar mais no negócio, né? E não nesse processo todo, né? Exato. Acho que são ondas, né? Assim como lá a gente não precisava mais, o point and click me liberou para olhar mais para análise, agora acho que é uma outra etapa
do terceiro ponto eu esqueci, Salama, por favor, comenta. Da flexibilidade de você poder, de fato, incorporar variáveis, fazer teste AB, de você ter todo um ferramental que te possibilite, de fato, ter os melhores cenários na medida em que você vai testando tudo, né? Então, de você, enfim, ter essas ferramentas. Perfeito, acho que até numa pergunta anterior eu comentei, é algo que a gente tem muito como verdade, assim, sempre se questionar, apesar de às vezes o resultado tá valendo, está sendo bom, a gente é bastante inquieto e busca tá sempre se questionando, e para isso ter a possibilidade de rodar mais de uma política de crédito, mais de um problema. Acho que hoje em dia nem mais teste AB, né? A, B, C, D. Exato. Enfim, a gente tem várias políticas e entender como que isso às vezes converge melhor para um cliente, não converge tanto para outro cliente ou para um canal, para uma situação. Então hoje a gente já faz isso bastante no cenário de política e de modelagem. A gente entende que agora com motor de decisão a gente vai conseguir acompanhar isso ainda de uma forma mais ampla. Assim, é um ponto bastante importante também. E você entende que isso vai ajudar vocês num crescimento ainda mais sustentável? Espero que sim. Esse é o objetivo. Exatamente, assim, exatamente. Acho que vai ajudar, acho que como o Salama muito bem colocou, assim, acho que hoje, de um jeito ou de outro, a gente já faz as coisas, mas talvez gaste uma energia maior montando as coisas e que a gente poderia colocar, de fato, esse tempo e essa energia no negócio. Então, acho que as soluções vêm como um facilitador para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais simples e, inclusive, continuar estudando outras variáveis e outras correlações. Quando o SaaS, né, tá junto com as empresas, e um dos principais objetivos é esse, tirar esse trabalho que não faz com que você perca o foco do teu, né, objetivo principal, né? E o motor que a gente vai trabalhar em conjunto, né, agora, ele vai permitir justamente uma automação muito grande de processo, né? E na medida que você tem essa automação, a qualidade do teu crédito também vai poder melhorar, né? Os teus índices de inadimplência você vai poder também trabalhar de uma forma diferente, enfim. Então, eu acho que é isso um pouco do posicionamento que a gente tem. A gente fala bastante aqui no SaaS também de Enterprise Customer Decisioning, que é olhar para uma forma integrada, né, para todas as informações que a gente tem do cliente. Então, tanto o sistema de gestão de risco, a parte de crédito, de prevenção à fraude, na verdade. Como que você tem visto isso dentro do mercantil e no mercado como um todo? Legal. Ontem, conversando com o Robinho aqui do SaaS, ele fez uma visão que eu não tinha visto, achei bastante interessante. Assim, na verdade, a gente não tem em geral, uma visão 360 do cliente, né? A gente tem quase que uma visão 1080, porque cada área tem a sua visão 360 ali e vai somando. Acho que esse é um desafio para todas as empresas, assim, né? Obviamente, cada área tenta olhar pela sua perspectiva. Acho que hoje no mercantil a gente tem uma boa governança em relação a isso. Contudo, a questão da solução do motor, ela vem justamente para nos ajudar a automatizar e operacionalizar isso de uma forma mais fácil e, inclusive, com mais governança, assim, inclusive na RFP que a gente fez, esse foi um ponto chave para o nosso processo de crédito, assim, não só a automação. Entender tudo que você está fazendo, né? Tudo que você está fazendo, as alçadas claras, quem aprova, em que nível aprova, quem que aperta o botão final, a gente conseguir fazer uma simulação de cenário antes de fazer uma implementação de política ou de modelo para conter ali qual que é o impacto esperado, assim. Então, acho que, sim, isso nos dá mais agilidade, mais governança que no médio e longo prazo vai nos ajudar a ter uma carteira de crédito mais sustentável. A governança é algo fundamental, né? Não adianta a gente implementar tecnologia, ir atrás de conseguir liberar crédito e melhorar a oferta para o cliente, mas você não ter a governança interna pode te impactar muito forte nas empresas, né? E aí, olhando para o mercado como um todo, né? Como que você tem visto a evolução da tecnologia no setor financeiro? Para onde vocês estão olhando agora? Eu sei que a gente já falou do projeto, né, com o SaaS, mas olhando para o futuro, assim, o que vocês imaginam para o banco? Bastante se fala. Ontem a gente discutiu muito sobre inteligência artificial, né? Sobre AI first, assim, a gente está sempre atento às tendências, entendendo como que a gente pode incorporar isso no mercantil, mas o nosso olhar ele é muito como que a gente consegue gerar valor, como que a gente consegue gerar valor, seja para a empresa, seja
pro cliente, tem uma frase que a gente gosta bastante ali, que quando a gente só tem um martelo ou só usa martelo, todo problema é prego, né? Em algum nível a gente vê hoje um pouco disso da inteligência artificial, assim, né? Tentando encaixar a inteligência artificial em um problema, assim, e não o contrário. Qual que é o problema que eu tenho e se essa é a melhor solução ou não. Junto a isso, tudo vem mudando muito rápido, né? Acho que é difícil dizer o que vai ter nos próximos 3, 5 anos. A nossa visão é estar atento ao que o mercado, para onde o mercado está indo, o que tem à disposição, quais são os problemas dos nossos clientes que a gente precisa resolver e como que a gente faz o melhor match disso para gerar uma melhor experiência para o cliente e valor para a companhia. Assim. Você estava falando, enfim, a evolução de IA generativa, inteligência artificial, né? Eu me lembro que 1 ano atrás, o Febraban Tech, né, que a gente teve, os CIOs, enfim, dos incumbents, estavam comentando que eles tinham muito receio com governança, né? No início, eles estavam colocando só para modelos internos, para respostas internas com os agentes, enfim, e que eu acho que isso já evoluiu, né? Vocês hoje já estão usando IA generativa também em exposição ao cliente? Vocês já estão nesse nível de governança para... Sim, a gente tem algumas frentes para o cliente. Os clientes, acho que o nosso principal case, como eu disse, o WhatsApp para nós, ele é um canal bastante importante, seja de atendimento ou de venda. E aí, conectando com outro ponto que a gente falou, que é a personalização, a gente entendeu que o cliente se sente mais à vontade quando a gente consegue ter uma linguagem mais próxima dele. Então, ali no início da conversa com o cliente, hoje no WhatsApp, o nosso modelo, ele entende a forma que o cliente conversa, interage conosco, quanto tempo ele demora para digitar. Isso fala muito sobre quem está do outro lado ali fazendo a digitação, e a gente adequa tanto o vocabulário como a forma e a velocidade de interação a quem está interagindo com a gente. Assim, acho que esse é um case aberto, é um case ao grande público que a gente tem hoje de IA generativo. Fantástico. Muito legal isso, porque principalmente quando você fala do público, né, que é a geração de 50 a mais, é um público que não tem uma familiaridade tão grande com a tecnologia, então isso é muito interessante para ele. Exato, a gente vê isso como humanizar o massificado, né? É o dilema de a gente tem grande escala, precisa dar vazão, a inteligência artificial ajuda nisso, mas pelo outro lado a pessoa que está ali sendo atendida, ela quer sentir um atendimento com carinho, e a gente entende que esse é um meio de conseguir conciliar essas duas coisas. Uma outra pergunta, o crédito consignado privado, eu sei que também é algo que é relevante para vocês, né? Mas ele é um outro bicho, né? Em relação ao que vocês costumam trabalhar, né? Então o risco de crédito aí, a exposição é muito maior, né? Como é que você vê isso aqui no Brasil? Porque a inadimplência também está muito alta. Você acha que... como é que isso tem mudado aí o banco, enfim? Legal. Acho que, sim, como IA, o consignado privado, o crédito trabalhador também está bastante em alta aí nas discussões. Essa semana eu pude participar de uma conversa na Febraban justamente sobre esse ponto. Acho que aqui a gente tem alguns grandes números para dar contexto. É um mercado já de 30 bilhões. Então, que começou no final de março, 24 de março, hoje já tem 30 bilhões, a gente tem 70 instituições financeiras operando. Então, obviamente com uma concentração, mas a gente já tem 70 instituições financeiras operando e com desafios operacionais gigantescos, assim, né? O produto foi colocado no ar sem estar com todas as pontas fechadas, então hoje o mercado vem sofrendo, e são muitos atores envolvidos, né? A gente tem CTPS digital, que é onde o cliente acaba, por vezes, iniciando o seu processo. A gente tem o ambiente do banco, né, da instituição financeira. A gente tem a Dataprev como empresa de tecnologia fazendo esse processo. A gente tem o RH da empresa que não foi preparado para isso e, por vezes, não entende qual que é a sua responsabilidade, ou se entende, não conhece o processo operacional, onde ela precisa ir lá num site chamado Emprega Brasil, coletar dados, depois ir lá no ERP da empresa, cadastrar essa operação, depois garantir que na guia do FGTS vai constar a rúbrica dessa operação para fazer o repasse, para depois a Caixa receber isso, fazer a conciliação, fazer o repasse.
e aí sim, 90 dias depois desse ciclo num fluxo feliz, que o banco fez a liberação do crédito, ele começa a receber o repasse. O último dado que a gente tem da Febraban é de uma inadimplência, você colocou aí na casa de 16, 17% de first payment default. Então, a gente está testando esse mercado, a gente vem aprendendo. Com certeza a questão de dados vem sendo extremamente importante, porém eu colocaria como uma primeira grande rebentação para se passar essa questão operacional assim, envolvida. Você trouxe um tópico que eu acho bem interessante, que é a questão das pessoas, né? Você falou do RH, às vezes não está preparado para essa mudança, mas para mudanças tecnológicas em geral, a gente tem uma gestão de mudança dentro das empresas que precisa ser feita em relação aos usuários que passam a usar tecnologias que eles não estavam acostumados, ou até aquele receio de eu vou usar isso aqui pode talvez daqui a pouco fazer meu trabalho. Como é que vocês têm lidado com essa questão de gestão da mudança internamente? Legal, acho que esse é um dos grandes desafios também quando se fala em inteligência artificial, assim, né? Dentro dos desafios ali tem a questão cultural das pessoas abraçarem. Recentemente teve um estudo da McKinsey falando sobre isso, onde eles colocavam como dentro desse processo de gestão da mudança, o principal agente de transformação deveria ser o líder, e eles entendiam lá numa pesquisa que hoje o líder não estava fazendo o seu papel de conseguir engajar o time para abraçar isso de uma forma plena, assim. Acho que no banco a gente vem tentando mostrar para os colaboradores e para os times o como que isso ele não necessariamente vai tirar o seu emprego, e sim como isso cria novas oportunidades, né? Como o Salama colocou antes. Ali, se a gente tiver hoje uma atividade que eu preciso de alguém fazendo ali manualmente e eu consigo automatizar com Copilot, com algum assistente de inteligência artificial, eu consigo usar muito melhor o tempo daquela pessoa, né? A energia, o conhecimento daquela pessoa, não batendo base, mas olhando o dado, conhecendo correlações e tentando propor alguma coisa para o negócio. Então, acho que a gente vem devagarinho tentando costurar e mostrar os benefícios para todos envolvidos disso. Tem uma questão aí que você está falando cultural muito importante, mas tem um outro de conhecimentos técnicos ou não ou soft skills, né, que a gente fala. Na tua visão, se a gente pegasse, acho que há alguns anos atrás tinha um gap muito grande de programador, né? A gente sempre falava, pô, a criança tem que aprender a programar, tal. Né, os funcionários têm que saber programação, aí você hoje já tem os copilots e tal. O que você acha que é mais importante nessa cultura de IA para um funcionário ter? São mais esses skills de programação? É mais saber lidar com as aptidões, né? Enfim, com as possibilidades que a IA gera? Não sei se você tem essa visão aí. Não, tenho essa preocupação. Antes a gente conversava um pouco sobre paternidade e maternidade. Tem essa preocupação, inclusive, do meu filho. Fico pensando, quando chegar a vez dele, o que ele vai precisar. Tenho essa dúvida. Meu filho tem 9 anos, eu falo, será que ele tem que aprender a programar? Ou o que ele tem, né? Antes era ler, exato. Quando eu estava saindo da faculdade, ele era Excel. A alfabetização do momento era saber Excel. Um tempo depois, sim, era programar, assim. E hoje a gente tem cada vez mais, acho que uma das principais aplicações de inteligência artificial é justamente o código gerado por inteligência artificial, que vai justamente nesse ponto que você colocou. Assim, na minha a reflexão que eu faço é que cada vez mais o mais importante vai ser os fundamentos estarem muito bem estabelecidos, assim, né? Então, por exemplo, você vai pedir ali, pegando mais o meu dia a dia, para o Copilot fazer uma geração de modelo ou talvez otimizar um parâmetro. Eu preciso ter um conhecimento teórico, uma base bastante firme, porque a gente sabe que a inteligência artificial, por vezes, não tem a melhor resposta. Mesmo no nosso dia a dia ali, quando a gente usa o ChatGPT, o Gemini AI e pergunta alguma coisa, ajuda muito, mas tem algumas coisas que a gente tem mais domínio e a gente olha, isso aqui não é exatamente bem assim. E quando a gente está falando nisso num processo de tomada de decisão de crédito, que é algo extremamente impactante, caso não seja feito da melhor forma. Afinal das contas, é ter o senso crítico, né? De saber o que você está gerando, entender pelo menos um pouco das premissas, né? Aquela gente fala muito da governança, mas cada um tem que ter um pouco da governança do seu processo, de entendimento de como você chega
as informações, né? Eu acho que é isso, assim, até uma base teórica sobre o assunto muito bem estabelecida para conseguir interpretar se o que a inteligência artificial está tendo como output faz sentido ou não, dado o impacto que isso pode ter, caso não seja tomada a melhor decisão. E por fim, que eu acho que é já consenso, que se fala muito em saber fazer as perguntas, com certeza é extremamente importante, mas acho que vai no seu ponto de senso crítico. Se a gente não souber avaliar a resposta, também fica um gap nesse Ou processo. seja, precisamos ensinar os nossos filhos a pensarem muito mais do que um curso técnico de alguma coisa. Exato. Acho que Isso aí. esse é o caminho. Essa era a minha última pergunta, inclusive, olhando para alguém que está iniciando a carreira, alguém que está entrando no mercado de trabalho, ou está na faculdade, que foi quando você começou a ter contato com o SaaS, né? Qual seria a sua recomendação para essa pessoa? O que você acha que ela deveria aprender ou buscar para que ela pudesse ter uma carreira de sucesso aí nos próximos anos? Legal. Acho que é muito o que a gente falou nessa último ponto, né? De ter uma base sólida, se falando em análise de dados, né? De matemática, de estatística, de como essas coisas funcionam. Cada vez mais saber fazer as perguntas, né? Hoje já tem até termo de engenharia de prompt, né? Para conseguir perguntar cada vez melhor. Cada vez mais a gente precisa aprender a pensar e menos fazer. Acho que um ponto que eu entendo que seja, em especial o pessoal de dados, um diferencial que normalmente não é tão cuidado assim. Acho que é sobre saber se comunicar, sobre saber se relacionar, né? Cada vez mais a gente vai menos estar ali com a cabeça baixa programando e mais dividindo com os demais e tentando vender a nossa ideia e se conectando com os outros sobre o que a gente encontrou ali que faz valor, assim. Então, veja um pouquinho disso. Sem dúvida, essa capacidade de se relacionar com os outros é cada vez mais importante. Exato. Vai ser muito gostoso ouvir sobre o Banco Mercantil, como vocês estão olhando para a tecnologia, como vocês estão usando dados e inteligência artificial. Então, primeiro, eu queria agradecer a sua presença, André. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês e seguimos juntos aí nessa parceria, tentando entregar sempre a melhor solução para o nosso cliente. E obrigado, Salama. Eu que agradeço aqui. Obrigado, Mayra. Obrigado, André. Estamos, acho que, numa jornada, né? Exato. E essa é a melhor forma da gente trabalhar com os nossos clientes. A gente está nos objetivos juntos aqui. Com certeza. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês. E obrigado a você também que estava assistindo a gente. Até a próxima.